Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu sei que tem algumas coisas que você nunca parou pra pensar, entendeu? E mais uma delas é que sempre nos filmes você vê assim, porque determinada coisa, a guerra evoluiu muitas coisas, né? A guerra mudou o mundo, mudou o plano geográfico do mundo, né? Mas você sabia que tem várias coisas simples, né, que a gente usa no dia a dia, que vieram por causa da guerra? Pois é, meu filho, então é disso que a gente vai falar hoje. Porque hoje a gente vai falar de produtos que você usa e vieram da guerra. É meio difícil a gente pensar que é uma coisa assim tão horrível gerou algumas coisas tão boas pra gente. Mas isso acontece, né? Mas vai me prometer uma coisa, ó. Você viu esse vídeo, viu uma capinha bonita por aí e fala assim, nunca vi esse canal, mas eu vou dar uma chance. Então faz o seguinte, ó. Se você gostar desse vídeo, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho, meu filho, porque Nerd Show toda quarta-feira e todo domingo às 11 horas da manhã a gente tem um novo vídeo crocante, caramelizado e quentinho pra você, tá? Então não esquece de inscrever, deixar o like se você gostou do vídeo, que me ajuda demais a mostrar pros outros que você gostou do vídeo, entendeu? Então ele vai pra outra pessoa e pra outra pessoa, e assim a gente chega e domina o universo, né? Que nem a guerra sempre quis fazer, a gente tá fazendo aqui. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, meu filho, ó, @canal Nerd Show. Você já tá acompanhando Nerd Show há algum tempo, você quer saber mais sobre mim, né? As coisas, o que come, onde vive o Renato do Nerd Show, né? Tem gente que nem sabe, meu nome é Renato, muito prazer, tudo bem com você aí, ó? Então vai lá, muito conteúdo extra, né? Muitas coisas tô lançando por lá, então vai lá, @canal Nerd Show lá no Instagram, me segue que você não vai se arrepender, tá? Promessa de menino que gosta de pão de queijo, e a promessa de pão de queijo é pra sempre, é que nem de dedinho. Bom, mas então chega, né? Porque o Instagram não veio da guerra, a gente tem que falar de várias coisas que vieram, então vambora. Bom, você sabe que no mundo já aconteceram várias guerras, né? Inclusive já teve uma guerra de ideologia, né? Que era chamada Guerra Fria. Que os Estados Unidos e a União Soviética ficaram lá só falando assim, eu vou te atacar. Não, mas se você me atacar, eu vou te atacar, né? E ficou só naquela ameaça, mas ninguém atacou ninguém. E um dos grandes motivos pra essa Guerra Fria que aconteceu, né? Foi a corrida espacial. Porque você deve saber que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram uma corrida pra saber quem ia chegar na Lua primeiro, né? Mas só que pra isso acontecer tinha toda uma tecnologia envolvida, né? Porque como é que você vai mandar um tanto de gente pra Lua, que é lá em cima, né? Tem gravidade, tem um monte de esquema. Mas o que você pode não saber, meu filho, é que a Segunda Guerra Mundial deu todas as ferramentas necessárias pra isso acontecer. Por quê? Se você já viu o Pica-Pau, qualquer desenho da Hanna-Barbera, você deve ver que tem um modelo de foguete meio padrão, né? Que você fala assim, isso aí é foguete de desenho. Mas esse modelo de foguete, ele realmente existiu, e ele chamava V2. V2 por quê? Porque era uma palavra alemã que era tipo né? Mas que quer dizer vingança. Então, era uma arma que a Alemanha se vingava dos outros países. E o que era esse V2 nazista? É o seguinte, ó. Ele era um foguete que alcançava 174 km de altura e voltava na vertical. E isso em velocidade hipersônica. O que isso quer dizer, né? Que ia mais do que a velocidade do som. Então, quando esse míssil atacava, você ouvia primeiro o barulho da explosão do míssil quando ele atingia, do que o barulho do míssil. Você tem noção disso? E esse foguete V2 era uma obra de engenharia, né? Porque ele tinha 14 toneladas. Porque pra você mover 14 toneladas com essa velocidade toda, né, você precisa de um combustível muito forte. E o engraçado é que eles usavam uma mistura de 75% de álcool etílico com 25% de água. E eles tiravam esse álcool da batata, né? Eles faziam a batata fermentar até virar álcool, que era uma coisa que tinha em mais abundância, né? Porque você sabe que quando tem guerra, os recursos ficam escassos. Eles faziam essa batata fermentar para virar álcool, para virar combustível pro V2. Mas vamos lá, pra você entender mais ou menos como é que isso deu início à corrida espacial, vamos falar de um carinha que chamava Wernher von Braun, né? Esse cara que ficou encarregado desse projeto do V2. Primeiro teve o V1, mas o V2 que foi o foguetão mesmo, aquele destruidor. Você deve saber que a Alemanha já tava meio que sabendo que ia dar com os burros na água, né? Como diriam os antigos. E o negócio não ia dar muito certo. Então, vendo que o outro lado talvez poderia ganhar a guerra, né? A Alemanha começou a colocar todos os esforços nesses mísseis, né? Que iam ser como se fosse a última esperança da Alemanha. Só que depois que acabou a guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, em 1946, meio que foram lá, né? Viram assim, vocês perderam a guerra, né? Pois é, rapaz, eu tô dando uma olhada nesse projeto do V2 aqui, isso aqui muito me interessa, né? Disse a União Soviética que chegou lá primeiro. E pega esses projetos muito avançados, né? Ninguém tinha pensado nisso antes. Aí os Estados Unidos chegam lá assim, nossa senhora, pegaram os projetos, né? Mas seria bom se a gente tivesse esses cientistas e levasse pros Estados Unidos para eles fazerem um negócio para continuar estudando isso pra gente, né? Foi o que eles fizeram e eles chamaram de Operação Paperclip. O que era essa operação? Foi uma operação fora dos registros, né? Que levou esses cientistas nazistas pros
os Estados Unidos para falar sobre gravitação, né, sobre arma química, né? Eles pegaram esse pessoal que mexia com isso tudo e levaram para os Estados Unidos, inclusive dentre eles o Werner von Braun, né, que era como se fosse o pai desses mísseis, e secretamente deixaram eles lá trabalhando. Então eles podiam entrar nos Estados Unidos, tinham visto, né? Aí eles faziam umas arminhas aqui, desenvolviam umas tecnologias ali, né? Então aquela troca de serviços. E pra você ter uma ideia do tanto que o V2 influenciou a corrida espacial, né? O Vostok 1, que foi a nave que levou o Yuri Gagarin, o primeiro humano que foi pro espaço, né, em 1961, o sistema que eles usaram foi influenciado diretamente pelo V2. E a Apollo 11, que foi a nave que levou os homens pra Lua, né, com controvérsia e tudo mais, que você já deve saber, foi um projeto do Werner von Braun, entendeu? Então todos esses foguetes, essas coisas de ir pra Lua, ônibus espacial, não teria nada disso se não fosse a guerra. Mas você pode pensar assim, bom, a guerra é claro, né? Tem foguete, tem aquela coisa violenta. Isso aí com certeza veio da guerra. Mas se eu te falar uma outra coisa que dizem que veio da guerra, você não vai acreditar. Por acaso você já tomou Fanta? E se eu te disser que ela nasceu por causa da Segunda Guerra Mundial? É o seguinte, ó, pensa a situação do mundo, né? O país está em guerra. Tá lá os Estados Unidos de um lado, a Alemanha do outro, e primeiro eles trocavam produto, vendiam um para um, trocava, comprava, né? Mas quando chega a guerra, isso acaba. E quando isso acaba, um tal refrigerante muito famoso que se chama Coca-Cola, que tinha toda a matéria-prima que vinha dos Estados Unidos, acabou sumindo por lá. E a Alemanha falou o seguinte, ó, gente, tudo bem, a guerra a gente até aguenta, mas ficar sem refrigerante, sem Coca-Cola, infelizmente não tem como. Porque a Coca-Cola é a bebida não alcoólica mais popular da Alemanha. Pensa assim, ó, um lugar que só tem cerveja, um tanto de coisa. Se é uma bebida popular, é porque era bem forte, né? Então o Max Kiff, que era o chefe de produção da fábrica alemã da Coca-Cola, falou assim, gente, a gente vai ter que dar um jeito, porque sem refrigerante, sem Coca-Cola, não tem como a gente ficar. Só que ele falou isso com mais um sotaque, né? Mas eu traduzi. Então foi aí que ele pensou em criar um novo refrigerante. Só que quando você tá em guerra, você não pode muito escolher o que você vai fazer, né? E o primeiro refrigerante veio com sabor de malte, que era o que tava sobrando naquela época. Então seria a Fanta Malte. Nossa, que delícia. Já imagino que delícia que devia ser, né? Um gosto de serragem danado. Só que a Fanta começou a mudar de acordo com a época que tinha disponível os ingredientes, né? A Fanta já foi de maçã, inclusive ela já foi até de soro de leite. Aquele sabor de gorfada de neném. Mas o sabor laranja, como a gente tá acostumado mesmo, só veio em 1955. Quando ele foi lançado pela fábrica da Coca-Cola lá na Itália. Aí tem várias lendas sobre como surgiu o nome Fanta, né? Dizem que o pessoal lá da fábrica da Alemanha deu o nome porque seria de Fanta, fantasia, né? Alguma coisa assim. Ou que Fanta seria um nome que podia ser pronunciado por qualquer língua, né? Que seria uma coisa mais universal. Aí a gente não sabe muito bem a verdade, mas que a Fanta veio por causa da guerra, isso é verdade, tá inclusive até no site oficial da Coca-Cola. Mas se a gente pensa em guerra, de imediato a gente já vai lembrando de sangue, né? Ou de Rambo 4, talvez, né? Faquinha. Jogar a faquinha no helicóptero e ele explodir. A gente lembra do impossível também, né? Mas quando a gente fala de sangue, a gente que é homem, assim, a gente, né, vê sangue quando a gente toma um soco, ou a gente vai tirar sangue. Mas as mulheres, coitadas das mulheres, gente. Todo mês elas sangram, né? E tem aquele processo que deve ser um pouco chato de ter que ficar cuidando disso, que é a menstruação. Mas antigamente, você sabe como é que as mulheres faziam? Elas usavam uns paninhos dobrados 3 vezes assim, no lugar pra estancar ali o sangramento na região, né? Daquele lugar lá. E isso aconteceu durante muito tempo, até que chegou a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Quando tá na guerra, tudo começa a acabar, né? Inclusive o algodão. E o algodão era usado pro pessoal estancar sangramento, né? Porque tinha muito ferimento na guerra. Mas tem uma empresa que chama Kimberly-Clark, né? E ela desenvolve um produto novo que era como se fosse um papel super absorvente, que chamava selo Cotton, né? E ele absorvia 5 vezes mais do que o algodão. Então as enfermagens começaram a usar isso como bandagem pros ferimentos de guerra, né? Porque se você coloca isso no ferimento lá, inclusive a bala começa a jorrar sangue assim, ó, ia ser muito mais eficaz. Só que as mulheres começaram a pensar, bom, mas isso aí, se estanca sangramento e é tão absorvente assim, né? Talvez a gente podia usar isso pra colocar lá, né? Porque ia deixar a gente muito mais sempre livre, né? Que nem as propagandas que as mulheres andam, nossa, agora eu tenho absorvente, eu estou tão mais feliz. E não deve ser muito assim, né? Mas as propagandas dizem que sim. Então uma coisa que começou como uma gambiarra das enfermeiras porque elas acharam melhores do que os paninhos, né? Começou a se tornar um costume mundial. E aí que nasceram os primeiros absorventes íntimos, né? Que se você tem menos de alguns anos aí, não sabe não pra que usa, aí você pergunta pra sua mãe e pro seu pai, entendeu? Porque essa conversa, né, tio realmente não vai saber como ter.
Agora esse aqui, gente, eu duvido, eu nunca ia pensar que isso veio por causa da guerra. Com certeza você é jovem mancebo aí, né? Você gosta de sair com a galera. Claro que você vai pegar um cineminha, né? Porque tem vários filmes lançando por aí. Só que aí tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que vão no cinema e gostam de ver o filme sem ser 3D, e as pessoas que adoram 3D, aquele negócio na sua cara, que, né, que joga água, que você pensa que tá dentro do filme. Só que você sabia que o cinema 3D também foi invenção da Segunda Guerra? É o seguinte, ó, teve um cara que em 2011, que chama Philip Mora, ele descobriu uns filmes da Segunda Guerra Mundial, uns filmes nazistas em 35mm, que é aquele rolo de filme que você vê nos desenhos, nos filmes antigos, e são os filmes lá de 1936. E eles usam a mesmíssima tecnologia que surgiu nos Estados Unidos 16 anos depois, né? Que é a tecnologia de ver os filmes em 3D. Porque nos anos 60 nos Estados Unidos já tinham essas salas de cinema em 3D. Eu não sei se você sabe, mas o Terceiro Reich, né, que era a ideia lá do Hitler, o império do Hitler, usava muitas propagandas para consolidar o poder, entendeu? Para fazer propaganda de que aquilo ali seria uma coisa boa, que os outras pessoas que estavam erradas, entendeu? O cinema era como se fosse o marketing do Terceiro Reich. Inclusive, eles tinham até um ministério da propaganda, pra você ver o tanto que eles levavam isso a sério, né? De colocar Hitler como um herói, um cara que ia salvar todo mundo. E esses filmes aí foram feitos por uma produtora independente para esse ministério da propaganda. Só que aí você deve estar pensando, beleza, mas como é que será que funciona esse tal desse óculos 3D? Porque pra mim realmente sempre foi uma bruxaria, né? Nunca entendi. Mas é o seguinte, vou te mostrar de uma forma mais fácil de você entender, ó. O primeiro óculos que apareceu foi aquele óculos que tinha um lado azul e um lado vermelho, né? E na tela você via que a imagem era sobreposta. O que esse óculos faz, ó? É o seguinte, põe o seu dedo na frente do seu olho aí, ó. Faz aí, não fica com vergonha não. Se você colocar o seu dedo na frente e fechar um olho, você vai ver o dedo numa posição. Se você trocar o olho que você tá olhando, você vai ver que o dedo mudou de posição, né? É porque o seu olho tem uma posição diferente em relação ao dedo, entendeu? Então o que essa imagem na tela tá fazendo é tentando simular esse efeito, pegar a visão de cada olho e o óculos tá fazendo a tradução disso, entendeu? Pra você ter esse efeito de profundidade. E é por isso que a gente tem essa noção ao vivo de profundidade, porque nossos olhos fazem isso, entendeu? Só que a evolução desse óculos vermelho e azul que dava dor de cabeça, a gente nem conseguia ver o 3D direito, né? Foram os óculos que a gente tem hoje, que eles não modificam a cor do filme, mas na verdade eles fazem uma coisa diferente. Eles polarizam a nossa visão de cada olho. Então cada lado da lente é feita para ver de um jeito, né? Porque um lado você vê as linhas horizontais e do outro lado você vê as linhas verticais. E é isso que faz o efeito 3D ficar bom aí pra você ir lá e ficar reclamando no cinema, mas essa pipoca tá muito cara, né? É para isso que serve. Agora a gente vai falar de um aparelho que faz bem parte da sua vida, devia fazer menos pra você ser mais saudável, né? Mas acaba que é tão prático, né? Tão rapidinho você fazer uma comida ali, que é o micro-ondas. Você sabia que o micro-ondas veio também da guerra? Então, na verdade tem a história oficial, né? E tem a história do que o pessoal conta que aconteceu. A história oficial é o seguinte, ó. Tinha um cara que chamava Percy Spencer. Ele trabalhava na indústria da guerra, né? Ele fazia um negócio que chamava magnétrons. E esses magnétrons, eles usavam para os aparelhos de radares da guerra. Só que diz que ele tava saindo do trabalho um dia, né? Ele tava assim, tô cansado, eu vou descansar agora. Comprou um chocolatinho, deixou no bolso, né? Tava dirigindo quando ele passou por um aparelho desse que eles construíram. E quando ele passou, ele começou a sentir um quente no bolso dele. Ele viu que esse chocolate derreteu a longa distância no bolso dele. Ele falou assim, pera aí, mas como, né? Porque eu não tô sentado em nada, não tô sentado no fogão aqui, não tá batendo sol, como é que derreteu esse negócio? Só que o Percy, ele já tinha 120 patentes, então ele já era um rapaz mais sabido, ele já tinha entendido o que tinha acontecido. Só faltou ele executar. E foi aí que ele começou a fazer alguns testes com as micro-ondas, né? Que eu não sei se você sabe, mas as micro-ondas são as ondas eletromagnéticas. E o primeiro teste que ele fez para provar que aquilo ali funcionava de fato para esquentar foi com a pipoca. Ele colocou um milho de pipoca e jogou as micro-ondas. E ele viu que isso aí fez estourar a pipoca. Então, ou seja, isso aí esquentou a água que tinha no alimento a ponto disso aí explodir, entendeu? É por isso que quando você esquenta as coisas no micro-ondas fica muito seco, porque o micro-ondas usa a água para esquentar as coisas. Por exemplo, por que você não pode pôr um ovo dentro do micro-ondas? Todo mundo já te fala isso, mas você sabe por quê? Porque você vai esquentar o centro do ovo e a pressão lá dentro vai ficar muito grande, o que vai fazer com que esse ovo exploda. Por isso, aí você, na verdade, você vai ter que limpar tudo, né? Isso aí é o pior da história, imagina. Tem muita coisa que você não pode pôr dentro do micro-ondas. Ó, por exemplo, você não pode pôr plástico, você não pode pôr alumínio. Por quê? O alumínio, ele reflete as ondas micro-ondas, entendeu? Então vai dar um pau danado. Você não pode pôr ouro, você não pode pôr
isopor. Você não pode pôr pote de vidro que não seja refratário, né? Aquele Pirex, Marinex, não sei como é que você chama. Saco de papel você não pode pôr. Uva, molho de tomate, pimenta. E uma coisa que você pode até não saber, mas você não pode usar um micro-ondas vazio, porque essas ondas vão começar a destruir o próprio micro-ondas. Então você não pode, vai estragar seu micro-ondas aí. Então em 1945 a Hightel, né, a empresa, patenteou micro-ondas. E em 1947 eles construíram o primeiro micro-ondas comercial, né? Que tinha só 350 quilos. Só que qual que é a polêmica dessa história, né? Você lembra da coisa que eu falei da Operação Paperclip? Dizem que os nazistas já sabiam dessa propriedade das ondas micro-ondas, né? Porque eles usavam isso para se esquentar. E dizem que quando eles trouxeram os cientistas da Alemanha para os Estados Unidos, eles começaram a fazer, né, mostrar essa tecnologia. Então que não foi esse cara, que foi uma história que eles fizeram para encobrir essa Operação Paperclip, que teoricamente era para ser secreta. Mas daí eu já não sei, né? Já vai mais do que você acredita. Eu quero saber qual é a versão que você mais acredita, né? Dos nazistas ou do cara que derreteu o chocolate no bolso dele. Agora, essa coisa que a gente vai falar, umas pessoas usam mais do que outras, né? Eu acho que o Instagram, inclusive, ele aumentou o consumo desse material no planeta, né? Que é o silicone. Mas calma, gente, eu não tô falando do silicone de implante, né? Na verdade, também, né? Mas a aplicação no primeiro momento foi outra. Mas o que o silicone tem a ver com a guerra? É o seguinte, ó. Nessa época não tinha silicone, né? O que o pessoal usava muito era borracha. Só que por causa da guerra, a guerra consome tudo que tem no país, ou todos os insumos que eles precisam para fazer qualquer coisa, né? E nesse caso, toda a borracha era usada para fazer pneu, para fazer balsa, para fazer qualquer coisa que precisasse para a Segunda Guerra Mundial. Só que em 1943 tinha um cara lá, um químico, que chamava James Wright, e falou assim: nossa senhora, tava precisando fazer uma coisa para substituir a borracha, porque tá tudo em falta, tudo indo pra guerra, né? Ele começou a misturar umas paradas lá. E ele foi lá e misturou o ácido bórico com óleo de sílica, e como o Capitão Planeta, pela união dos seus poderes, né, nasceu o tal do silicone. E depois da invenção do silicone, ele teve várias aplicações, né? Por exemplo, a partir da década de 50 e 60, né, o silicone líquido começou a popularizar os implantes de silicone no seio mesmo, né? Que é o que você deve pensar, a primeira coisa que fala com silicone. Que o processo, na verdade, evoluiu bastante, né? Mas a ideia básica é cortar por baixo do tecido. Isso aí, se você falar assim em voz alta, parece que dói bastante, né? Porque o Cyber tem dois jeitos de você fazer, né? Você coloca a bolsa de silicone por baixo do músculo ou por cima do músculo. Aí muda de acordo com textura, tipos, tamanhos e tudo mais, né? Mas além disso, o silicone, inclusive, hoje em dia tem várias aplicações, né? Por exemplo, você pode vedar as coisas nas construções, para vedar calha, para vedar box de banheiro, pra muita coisa. Só que é uma aplicação muito legal, e pra gente que é nerd mesmo e gosta do negócio, ele é usado muito em moldagem. Por exemplo, para fazer brinquedo, né? Porque eu já mexi bastante com isso, eu sei a bagunça que dá, mas dá para você fazer réplicas de determinadas peças. Por exemplo, normalmente você pega uma massa para você esculpir, você vai lá e faz o seu desenho, a sua escultura que você quer fazer, né? Bom, mas aí você pensa, como é que eu vou vender determinada coisa ou fazer isso numa grande produção a grande escala? Você vai precisar tirar um molde disso para replicar, para sair igualzinho. Então você passa uma camada de silicone nisso para fazer um molde, né? E desse molde é aí que você vai conseguir fazer a réplica das outras peças, né? Aí você vai colocar a massa que você vai usar para fazer a peça, pode ser resina, pode ser plástico, pode ser várias coisas, e desse molde vai sair a sua peça bonitinha, fofinha lá, e vai dar origem a vários brinquedos e várias outras peças. Que se você coleciona as coisas, é um processo muito parecido que faz aquelas figuras de ação que você fica maluco querendo, que o seu bolso faz até assim, ah, meu Deus, vou comprar, né? Isso, na verdade, aí depois você fica pobre, fica debaixo da ponte, né? Porque vai no dinheiro bom, né? Mas é bonito. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faça o seguinte, me ajuda, meu filho, porque o seu apoio que vai fazer o Nerd Show crescer e dominar o universo. Deixa o seu like aqui embaixo, entendeu? Compartilhe no grupo do WhatsApp, da família, né? O grupo do Facebook, manda pra todo mundo que você vai me ajudar demais. E não esquece de me seguir no Instagram, tá? @canal Nerd Show, que aí você pode me conhecer mais por lá, eu tô postando tanto de coisa, tanto de foto, tá? Você quer saber mais sobre quem apresenta o Nerd Show? Vai lá que você vai gostar, me segue lá no Instagram. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!